E o Dorival Júnior colocando o Corinthians na final da Copa do Brasil, foi campeão com o São Paulo, foi campeão com o Flamengo dessa competição. Com o Santos também. Com o Santos também, e muita gente fala, né, que o Dorival é especialista nas Copas. São Paulo, né? Ele deu até uma declaração agora, recentemente, algo do tipo, pode me criticar, mas não questione meus métodos, porque eu tô sempre chegando aí nas Copas, né? E chegou mais uma vez com o Corinthians, que vai ter o Vasco. O Vasco passou nas penalidades pelo Fluminense, e são 4 goleiraços. A gente tá falando do Hugo, do Cássio, que falhou. O Cássio falhou no gol do Bidu ontem, porque era a bola do goleiro, afastou mal e o Bidu fez o gol. Mas o Fábio, o Léo Jardim do Vasco, que também pegou 2 penalidades. E Vampeta, frente a frente, são 2 gigantes, 2 camisas pesadas do nosso futebol. Vasco e Corinthians, tem time aí que chega mais pronto para essa decisão? Tem algum favorito, você acha? O favoritismo do Fluminense e do Cruzeiro foi tão igual, os jogos foram tão iguais. A única diferença é que o Fluminense no segundo jogo precisava ganhar, né? Ele como favorito, ele perde o primeiro. O Cruzeiro como favorito também perde o primeiro. Só que o Cruzeiro tem que reverter em São Paulo e o Fluminense na praia dele ali mesmo, no Maracanã, onde eles se enfrentam historicamente. A diferença era só inverter o público, né? Que o mando de campo era do Fluminense, então a carga de ingressos maiores para a torcida do Fluminense. Você pega o jogo, Pedro, o Corinthians perde de 2-1, o Fluminense toma 1-0. Vai para a disputa de pênalti. Primeiro pênalti, o Roberto perde. O Cássio pega. No Maracanã, primeiro pênalti, o Thiago Silva bate, faz, e o Verratti perde. Fica os 2 favoritos a passar na vantagem. Os 2 favoritos que a gente estava apontando de passar, Cruzeiro e Fluminense, na vantagem. Dentro das batidas de pênalti, o favoritismo caiu e passa as 2 equipes que não eram favorita a passar. Quando a gente fala, não pontos corrida é diferente, mas em mata-mata muito equilibrado. Pelo que o Fluminense fez na temporada do Cruzeiro, colocou Fluminense e Cruzeiro como favorito em relação a Corinthians e Vasco. Apesar de Corinthians e Vasco estar com uma vantagem pelo que fez no primeiro jogo. Só que essa vantagem, quando vai para os pênaltis, se reverte para quem estava precisando do resultado, para quem era favorito. O Ferretti perde, e aí na sequência é o David que perde no Fluminense, é o Kennedy. Kennedy. E o Canóbio. Eles perdem, quer dizer, e aqui o Gabigol, o Wallace perde. Os favoritos perdem dentro na disputa de pênalti, porque eles ganham jogos. O Cruzeiro ganhou o jogo do Corinthians. Sim. E o Fluminense ganhou o jogo do Vasco. Só que perderam no primeiro duelo, né? O Fluminense perde no Maracanã, onde o mando de campo era do Vasco. Ele consegue devolver a derrota para o Vasco. O Corinthians ganha no Mineirão, o Cruzeiro vem aqui, consegue não só devolver durante a partida a derrota em algum momento, mas com uma vantagem. Ele está eliminando, que bota 2-0, né? E aí o gol do Bidu... Desmontou tudo, né? Desmontou. O Corinthians poderia ter... Até no segundo tempo, empatado o jogo, 2 bolas na trave. Né? Enfim, passou 2 equipes que, se você pegar a temporada do Cruzeiro, que virou uma SAF, foi comprada, tudo ali organizado, salário, tudo em dias, tudo tranquilo. O Fluminense, com a ida no Mundial de Clubes, também lucrou muito. Ficou 2 equipes que precisam muito. E para 2 torcidas, né? A segunda maior do país e a 5ª torcida maior do país vem sofrendo muito com seus times durante temporada, né? 2 torcidas que não larga, tá lá sempre apoiando, insistindo. A torcida do Vasco sempre presente, a torcida do Corinthians então nem se fala. A medida de meu Corinthians não tendo chance de nada no Campeonato Brasileiro, sempre a média de público 40 mil, 45 mil, ontem de novo. Então vão ser 2 torcidas que, pelo menos no final do ano, daqui a uma semana, né, no próximo domingo, vai estar desfrutando de um título, de mais um dinheiro que vai entrar e de mais 6 jogos, a princípio, na primeira fase da Libertadores, que entram direto, né? São equipes que precisavam. E coisa de maluco, né? Você vê o Vasco aí, a SAF não deu certo, todo desorganizado, problemas lá. O Corinthians a mesma coisa, presidente impeachmentado,
não sabe quem fica, quem não fica, problemas ali, não pode contratar, transfer ban. E o Fluminense que veio aí remando numa atuada muito boa, quinta colocada no Brasileiro, foi a equipe que foi mais longe dos brasileiros no Mundial. O Cruzeiro virou uma SAF com jogadores importantes. O Leonardo Jardim deu uma cara para aquele time. A gente já sabe até escalar aqui o time do Cruzeiro de cabeça, de tão repetitivo que era. Que ele repete o time, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilauba, né, o nome? Sim. E Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, aí era o Eric, né? Christian. O Wanderson que machucou, né? Voltou ontem, e o Caio Jorge. Olha, dificilmente a gente escala assim de cabeça. Jogou muitas vezes. Muito esse time, muitas vezes titular. Só mudou depois que o Wanderson saiu, né? Teve a lesão e voltou ontem para bater o pênalti. Então começou a jogar bem, jogando futebol bonito mesmo, o Cruzeiro, e fica Vasco e Corinthians. Aí você fala, e agora, quem é o favorito? Muito igual na semifinal os dois. Botaram vantagem e perderam a vantagem na disputa de pênalti. Que poderia estar hoje, a gente falando aqui de Cruzeiro e Fluminense para a final. E são nesses momentos de dificuldade que você percebe, né, a grandeza da torcida, porque apoiar quando tá ganhando, no momento bom, é fácil, é mole. As cargas de ingresso que der para a torcida visitante do Vasco, todas vão ser vendidas. O Corinthians vai lotar. Sim. No Maracanã, então, domingo vai ser a mesma coisa. O Maracanã, se caber 70 mil, vamos supor, 70, eu não sei qual é a capacidade de público do Maracanã. Mas todos os ingressos vão ser vendidos. Tem torcedor corintiano. E aí vamos supor que o Corinthians tem uma carga de ingressos de 5 mil ingressos. Vai ser tudo vendido também. E eu vou falar, não me liguem que eu não tenho ingresso. Eu trabalho na Jovem Pan. Você tem, sim. Quem tem ingresso é o Basílio. Ah, é verdade. O Basílio. Já me ligaram ontem falando de 15 ingressos. Eu digo, peraí, irmão. A gente compra, seja lá qual for o valor. Eu trabalho na Jovem Pan, já vi a escala. Vou fazer um jogo aqui dos estúdios da Pan. Basilhão tem? O Basílio tem. Vanderlei Nogueira também. Você já passou o caminho. A galera já tá sabendo. Já passei. Onde tem ingresso. Eu não tenho Vanderlei ingresso. Nogueira e Basílio tem ingresso. Ninguém me liga que eu não tenho. Eu tenho aqui, sabe o quê? A cadeira da Pan lá no estúdio, que eu vou sentar e já vi a escala e vou fazer o jogo. O microfone, a televisão, o ar-condicionado tá garantido pro nosso VAMP na final aí da Copa do Brasil. E tem torcedor corintiano que carrega na memória aquela invasão corintiana no Maracanã em 76 contra o Fluminense, que ficou aquela mobilização do torcedor corintiano, com certeza está na memória aí de muitos torcedores. E é claro que final no Maracanã, o torcedor do Corinthians lembra, ali na verdade foi até uma semifinal. Foi semifinal contra o Fluminense. A máquina. Em 76. Depois perdeu a final pro Inter. E o Vasco, que foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e tem a oportunidade de conquistar esse título novamente 14 anos depois, Bruno Prado. O Vasco ganhou aquele título em 2011, foi o único, foi contra o Coritiba, final. Foi um dos poucos momentos de brilho do Vasco, dá para dizer quase que nesse século, porque sim, o Vasco ele ganha a Copa João Avelange, que era o brasileiro daquele ano, e a Mercosul em 2000, e depois disso foi muito pouco, tem um estadual ou outro e 4 rebaixamentos, né? 2008 foi o primeiro. E o Vasco até hoje convive com essas ameaças. Em 2023 salvou na última rodada, nesse ano mesmo, fez 45 ali, ficou em 14º lugar. E aquele título de 2011 foi um dos poucos momentos. No mesmo ano foi vice-brasileiro, o Corinthians foi campeão, o Vasco ficou 2 pontos atrás. Em 2012 ainda tinha um pouco daquele time que perde para o Corinthians de novo, aí na Libertadores o gol do Paulinho, a defesa do Cássio. Foi aquele time do Vasco que deu certo, que tinha o Fagner, tinha o Fernando Praz, tinha o Dedé, tinha o Diego Souza, na Copa do Brasil não, mas depois voltou o Juninho Pernambucano, o Felipe estava no elenco também, já veterano, o Alexandre, o Éder Luiz. Foi um time que funcionou muito bem do Vasco, mas foi um dos poucos momentos de glória. Agora o Vasco chega a uma final e, depois de muito tempo, o Vasco ele não está conseguindo nem brigar. Ano passado ele foi semifinalista da Copa do Brasil, né? Ele perdeu para o Atlético Mineiro. E o Vasco tem ido muito bem nos pênaltis também. O Léo Jardim é um goleiro que tem sido decisivo, que no ano passado, o Vasco, para chegar na semifinal, ele eliminou 5 adversários, 3 nos pênaltis.
Nesse ano, nas quartas, ele tira o Botafogo nos pênaltis também. E agora tira o Fluminense nos pênaltis também. E o Léo Jardim tem sido decisivo para o time do Vasco. Ele chega numa condição que ele pode encarar o Corinthians, sim. O Vasco... o Corinthians acho que até tem um time um pouco mais consistente, que também não dá para dizer que é um time super consistente. Um ficou em 13º, outro em 14º no Brasileiro. Mas o time do Corinthians, ele se juntou um pouquinho antes, é um time que vem desde o meio do ano passado. O Vasco, muitos reforços chegaram no meio desse ano. Os 2 zagueiros, o Cuesta e o Robert Renan, o Nuno Moreira chegou esse ano, o Thiago Mendes chegou esse ano, agora está tendo uma sequência como titular. O Andrés Gomes, que também está jogando de titular, também chegou esse ano. Então o Vasco ele foi montando o time com bola rolando, mas agora é um mata-mata, um confronto muito, muito igual. E o Vasco chega a uma decisão depois de muito tempo, né? O Corinthians precisa de um título assim, nacional que ele não ganha desde o Brasileiro de 17, um título nacional. Copa do Brasil não ganha desde 2009. Então seria legal para o Corinthians ganhar um campeonato nacional, uma Copa nacional. Também para a autoestima do torcedor do Corinthians, que está sofrendo muito nesses anos, mas o do Vasco está sofrendo ainda mais. O Vasco caiu 4 vezes e uma das vezes ele não subiu no primeiro ano. Então o Vasco jogou a Série B 5 vezes, de 2009 para cá. Então, para o Vasco, nossa senhora, esse título seria algo, acho que inesperado e que seria pelo menos um momento de alegria que talvez seja o torcedor de time grande que mais sofre aí nos últimos anos no Brasil. E o Corinthians se classifica, chega na final pau a pau. Mostra também que para você chegar num torneio de mata-mata, você não precisa ser organizado nada. Porque chegam 2 times muito esculhambados na final. Tanto o Corinthians como o Vasco são 2 times esculhambadíssimos, né, em todos os sentidos, inclusive politicamente. Mas chegam e mérito para os dois, mérito para os 2 treinadores. E vai ser uma final legal e imprevisível, realmente imprevisível. Não dá para dizer que um ou outro é favorito, não. Eu nem me surpreenderei se a final terminar em pênaltis, como foram as 2 semifinais. É uma final surpreendente. Você disse que são 2 times que enfrentam dificuldades fora de campo, com as suas administrações. É uma final surpreendente esse Vasco e Corinthians? É uma final surpreendente. Quando chegaram os 4, a gente... Claro que mata-mata é um pouco diferente, né? Essa seria uma coisa totalmente maluca se fosse no turno e retorno Vasco e Corinthians brigando pelo título. Aí seria realmente uma coisa de doido, né? O mata-mata ele permite esse tipo de situação. Normalmente chega um time que não está sequer preparado, está com bagunça, esculhambação. Um tempo atrás o São Paulo chegou, passou pelo Palmeiras, passou pelo Flamengo, com o próprio Dorival Júnior chegou. Era um, né, que estava assim. Dessa vez chegaram 2, é o improvável. E quando chegaram esses 4, a gente imaginava, por tudo que se viu, e até pela classificação, para ser bem simplório, pela classificação do brasileiro, os 2 favoritos, claro, o Cruzeiro para fazer a final. Cruzeiro e Fluminense, são os 2 que já estão na Libertadores, aquela coisa toda. Vasco e Corinthians, com um pouquinho de capricho, teriam sido até rebaixados, ficaram muito perto lá da zona de rebaixamento, e acabaram passando os 2, né, o que é uma surpresa ainda maior. Mas passaram, acabou, está resolvido, não vou ficar discutindo. O Cruzeiro e o Fluminense que se expliquem, porque não tiveram competência de traduzir a melhor performance deles dentro dos seus jogos, né? No jogo em si. O Cruzeiro, principalmente no primeiro jogo lá em Minas, tomou um vareio do Corinthians. Por quê? Né? Com a palavra o seu Leonardo Jardim antes de embarcar. E o Vasco teve um pouquinho mais de felicidade. Aquele primeiro jogo não era para ter vencido, acabou vencendo em cima da hora e tal. Mas, enfim, o futebol é desse jeito. De qualquer forma, não dá para tirar o mérito, né? Nem do Corinthians e nem do Vasco. Chegaram e ponto final. Os 2 favoritos é que ficaram pelo caminho. E o próprio Thiago Silva, né? Parece que não só o Leonardo Jardim que saiu, parece que até o Thiago Silva já teria anunciado que, pelo menos no Corinthians não joga, no Fluminense não joga mais, deve voltar para Londres. Os filhos estão jogando lá no Chelsea e tal. Eu acho que ele vai, não sei se vai parar, mas tudo indica que no Fluminense ele não fica mais. Corinthians nos últimos anos, não só na Copa do Brasil, né, em que ele está chegando todo ano muito perto, o Corinthians ele tem ido melhor nos mata-matas, né? O Corinthians ele tem essa característica nos últimos anos, até na Copa Sul-Americana fez 2 semifinais,
Foi campeão paulista, né, no mata-mata, e no Paulista também fez a melhor campanha da primeira fase, não só no mata-mata, mas aí esse ano mesmo ele supera 2 vezes o Palmeiras em mata-mata. Então o Corinthians ele tem feito boas campanhas nesse tipo de competição. Ele hoje não tem um elenco equilibrado, até pela situação do clube, para disputar o título brasileiro, mas nos mata-matas tem sido um time forte, perigoso, costuma jogar bem na sua casa, ontem até perdeu em casa, mas normalmente o Corinthians em Itaquera ele vai bem no mata-mata, e curioso é que no brasileiro esse ano o desempenho em Itaquera não foi bom, não. O desempenho em Itaquera foi abaixo do que normalmente mas no mata-mata ele é muito forte jogando na sua casa, e tem uma receita parecida aí nesses últimos 4, 5 anos de Corinthians em mata-mata. Sempre um goleiro que pega pênalti, né? Antes era o Cássio em várias decisões por pênaltis aí nos últimos anos, nem vou voltar lá atrás quando ele chega ao Corinthians, só nos últimos anos me lembro de decisões que o Cássio, jogo com o Estudiantes na Argentina, na Sul-Americana, que o Corinthians foi bombardeado, o Estudiantes mandou um monte de bola na trave, aí foi para os pênaltis, o Cássio garantiu. Copa do Brasil de 23, o Corinthians passou 3 fases nos pênaltis, Remo, Atlético Mineiro e América Mineiro, e o Cássio sempre garantindo, e o Hugo já também construindo a sua história. No passado, contra o Grêmio na Copa do Brasil, nos pênaltis ele garantiu, contra o Bragantino na Sul-Americana ele pega 3 pênaltis, e 2 deles eram pênaltis que se o Bragantino fizesse acabava, ele pegou 2, depois pegou um terceiro, classificou o Corinthians, e ontem de novo pegou 2 pênaltis, né? Então tem esse goleiro que pega pênalti, antes o Cássio, agora o Hugo, e tem sempre jogadores decisivos na frente. O Corinthians não consegue ter um elenco equilibrado, mas já desde 23 ali ele tinha o Roger Guedes que decidia. Lembra um duelo com o Atlético Mineiro, que o Galo ganha de 2-0 no Mineirão, o Corinthians ganha de 2 aqui, que o Roger Guedes faz um golaço ali, que ele dribla ali na ponta esquerda, quase sem ângulo, faz o gol, aí nos pênaltis o Cássio garante. O Renato Augusto no duelo com o São Paulo, que o Corinthians acaba eliminado, mas ganha Itaquera 2-1, 2 gols do Renato Augusto. O Yuri Alberto contra o Santos em 2022, marcando 3 gols, marcando contra o Atlético Goianiense também, 22, que o Corinthians perde em Goiânia, reverte aqui, o Yuri faz gol. O que eu quero dizer é que o Corinthians sempre tem, nesses últimos anos, bons goleiros, principalmente para pênalti, e caras que na frente decidem. E agora tem o Memphis, que foi decisivo também, o próprio Yuri segue no clube, o Garro é um cara que já decidiu no Paulistão, um gol da classificação contra o Santos na semifinal do Garro, no chute de fora da área. Então o Corinthians ele tem seguido essa receita de ter atacantes, 2, 3 atacantes, meias que fazem gol, que decidem, e goleiro que pega pênalti. O que ele não consegue ter é um elenco equilibrado para um campeonato de pontos corridos em que os caras não vão jogar todas, só que aí quando não joga o Memphis, a reposição é muito abaixo. O Garro teve problema o ano inteiro, não joga o Yuri, tem dificuldade. Como lá atrás, quando não jogava Renato Augusto, tinha dificuldade para repor. Então o Corinthians ele tem apostado em ter alguns jogadores decisivos, mesmo mais veteranos, e ter goleiros que pegam pênalti. Então para um mata-mata é muito perigoso, ainda mais um time que faz normalmente valer o fator casa quando joga esse tipo de competição. Então o Corinthians ele consegue, mesmo com todos os seus problemas, ainda nesse tipo de competição, se manter muito forte, competitivo. E o Cruzeiro, cara, é um momento de ter calma. Aí eu não digo especificamente Gabigol, um cara que antes do duelo já se falava que ele poderia sair. O Gabigol realmente não jogou nada no Cruzeiro. Um ano inteiro muito ruim do Gabigol no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro é um time claramente em evolução. O projeto como todo, não falo do time agora, que está agora, esse time que jogou ontem. Vai sair, o Leonardo Jardim já saiu, vai vir o novo treinador. Mas enfim, o projeto Cruzeiro, desde que voltou da Série B, é um projeto em evolução. O Cruzeiro está há 3 anos na Série A, desde que subiu. Primeiro ano ficou em 14º. Segundo ano ficou em 9º. Terceiro ano ficou em 3º. Agora chega uma semifinal de Copa do Brasil. Ano passado chegou uma final de Sul-Americana. Ano que vem volta a Libertadores, que ele não disputa desde 2019. Então, claramente, é um projeto em evolução. Aí tem que ter paciência, não jogar tudo pro alto, porque se continuar assim, uma hora vai ganhar uma competição. Uma hora vai levar um título. Então, o Cruzeiro está crescendo, ele está chegando. Então, se não fizer nenhuma bobagem, se seguir o que está fazendo, daqui a pouco vem um título pro Cruzeiro. E aconteceu a tragédia, Vampeta, o Leonardo Jardim foi embora. O que faremos da vida agora? Será que o futebol brasileiro terá a condição de voltar em 2026 sem o Leonardo Jardim? Que coisa triste, hein? Mas infelizmente essas coisas acontecem. Mas a gente se supera. O Cruzeiro já perdeu alguns jogadores fracos, do tipo Tostão, Dirceu Lopes, Raul, né? Joãozinho, Jairzinho, já perdeu os caras assim fraquinhos, né? E ele conseguiu sobreviver. Já saiu de lá o Luxemburgo, que ganhou vários títulos e tal. Eu acho que ele vai superar dessa tragédia que foi a saída do Leonardo Jardim, que, aliás, não ganhou nada. O time do Cruzeiro até melhorou no futebol, é uma verdade, mas não ganhou nada.
Nenhum estrangeiro ganha nada esse ano, nada. Acho que a modinha vai diminuir no ano que vem. Concordo que clube nenhum pode ser refém de técnico. E o Cruzeiro, o clube sempre vai ficar. Claro. O Cruzeiro é gigante, o clube sempre vai ficar e vai arrumar outro técnico. Estão falando agora do Tite, pode ser o Tite, esse novo muito técnico. Melhor que o Leonardo Jardim, aliás. E aí, como disse o Vampeta, pode azedar pro Gabigol, mas a gente já vai chegar nessa história do Gabigol. Mas o Leonardo Jardim fez esse time do Cruzeiro jogar bola esse ano. Classificou o Cruzeiro para Libertadores. O Cruzeiro, se não fosse um resultado ou outro ali, o Vampeta destacou, poderia entrar na briga pelo título com o Flamengo, desperdiçou chances na competição. Um time que tinha muitos medalhões, uma expectativa enorme lá no início do ano. Ele não fez parte do planejamento, da montagem do elenco do Cruzeiro. E mesmo assim, ele soube organizar a casa. Chegaram contratações pontuais que ajudaram ele. Eu acho que foi um bom trabalho do... Foi. E o que a gente tem que dizer... o Gabigol e Dudu no banco. O que incomodava é que toda hora ele falava, acho que eu vou sair. Como se acabasse o mundo se ele sair. Saiu, dane-se. Até logo, boa viagem. Tem viagem para Portugal o ano inteiro. Vai embora. Isso é que enche o saco, entendeu? Sim. Esses caras que chegaram aí, parece que eles estão salvando o futebol. O Abel Ferreira, ele quer pegar o lugar do Charles Miller. Ele inventou o futebol. Ele ganhou 5 títulos mundiais. Não dá, né, velho? Aí não dá, né? Um ou outro fez um bom trabalho, mas não enche o saco, né? Quer ir embora, vai embora. Não vai mudar nada. Pô. E só o Abel, desses técnicos estrangeiros, porque o Jorge Jesus veio, conquistou e depois foi embora. O Leonardo Jardim agora deixa o Cruzeiro. Assim como o Luiz Castro deixou o Botafogo, o Arthur Jorge deixou o Botafogo. Só o Abel, que venceu e ficou no futebol brasileiro, já está 5 anos aqui no futebol brasileiro, Bruno Prado. E o Leonardo Jardim deixando o Cruzeiro, é técnico livre aí no mercado dos parece que ele vai parar, né? Pelo que ele falou, ele deu a entender que ele vai parar. O dono do Cruzeiro falou que o Leonardo Jardim não pretende mais ser treinador, né? Que ele quer fazer outra coisa, ser diretor, coordenador, sei lá. E ele tem 51 anos só, ele é jovem, né? Um cara novo, mas ele acho que não quer mais ser treinador, ou pelo menos... E mudou o projeto agora, né? Porque ele tem contrato até 2026. Contrato. E talvez seja por um tempo, né? E realmente a profissão de treinador fica bem claro que ela é cada vez mais estressante, assim, no geral. O Jürgen Klopp, que é um treinador importante, já está na segunda temporada fora. Talvez o cara volte, às vezes o cara precisa de um tempo para descansar, para esfriar a cabeça. O Tite ficou um ano aí parado, né, e agora quer voltar, está pronto para voltar. Então, mas ele precisou de um aninho ali para descansar. O Klopp, não sei, alguns falam que se o Xabi Alonso cair no Real Madrid, eles podem ir atrás do Klopp. Mas se ele quer voltar, não sei, não dá para saber. Então... O Felipão também é uma figura do meio do futebol que é difícil, né, se afastar por muito tempo do futebol. Ele já se aposentou algumas vezes e voltou, né? Até quando ele estava no Atlético Paranaense, ele vira coordenador, depois de ter sido vice da Libertadores. Aí ele falou que pararia ali, mas ele tem um convite do Atlético Mineiro para ser técnico e vai. E agora está de coordenador no Grêmio. Muricy, trabalhando numa função diferente, é claro, mas também difícil largar o futebol. Abel Braga mesmo foi. Abel Braga aceitou pegar 2 jogos do Inter, conseguiu ajudar o time a ficar na primeira divisão. Então, assim, vamos ver. Às vezes o cara precisa de um tempo só. Mas, a princípio, o que o dono do Cruzeiro falou é que o Leonardo Jardim disse a ele que não pretende trabalhar como técnico.